continuamos o cenário político de hoje. Estamos conversando com o vereador Francisco Carlos, do PP. Você participa com a gente, já sabe como funciona. Temos todos os nossos contatos aí, redes sociais, para você mandar sua mensagem e fazer parte do programa de hoje, junto com a gente. Agora vamos falar sobre segurança das urnas eletrônicas. Deve ter alguém que está assistindo aqui que não acredita ainda que as urnas eletrônicas são totalmente seguras, né, Vonúvio? Agora o Tribunal Superior Eleitoral garantiu que sim, inclusive realizou um teste público. Pois é, o TSE finalizou o teste público de segurança, o chamado TPS, do Sistema Eletrônico de Votação. O teste foi realizado na última semana, de 22 a 27 de novembro. Ao todo, participaram do evento 26 investigadores que executaram ao longo de 6 dias 29 planos de ataque às urnas, dos quais apenas 5 foram concluídos com achados relevantes, mas não graves, segundo o presidente do Tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, em coletiva nesta segunda-feira. A reportagem que vamos acompanhar é do TSE. A votação eletrônica evolui a cada eleição. E dá para dizer o mesmo do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. A cada edição, o TPS fica ainda melhor. A maioria dos planos migrou para possibilidade fora do sistema. Possibilidades em rede, possibilidade externas à urna, coisas fora. A ideia que nós temos é que isso acontece porque o sistema propriamente dito teve um amadurecimento muito grande e se sabe que atacar exatamente o sistema é uma tarefa muito, muito difícil. A 6ª edição do TPS teve recorde de pré-inscritos, 39 no total. Foram 6 dias de ataque, entre 22 e 27 de novembro. E por falar em ataque, é importante a gente lembrar que o teste é realizado em um ambiente de laboratório. Por isso, várias barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação são retiradas. A ideia é deixar os investigadores à vontade. O ambiente, é favorecido, aquele que tem acesso ao código direitinho, tem acesso à urna eletrônica ali que já é aberta. Então, pensando em questões de segurança que no cenário real não existe. Colaboração é a palavra-chave do teste público de segurança. Cada vez que um investigador encontra um achado, um ponto do sistema eletrônico de votação é aperfeiçoado. E neste ano foram 5 achados. Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. Agora, a Justiça Eleitoral vai trabalhar para reforçar a segurança nos pontos indicados. Em maio, os investigadores voltam ao TSE para o teste de confirmação, quando repetem os ataques para testar as melhorias feitas no sistema. Então, as urnas eletrônicas, um aspecto muito importante de se observar, muita gente não pensa nesse ponto, que as urnas eletrônicas também não têm acesso à internet, né? Muita gente acha que qualquer pessoa pode entrar, pode fraudar, mas até para essas pessoas que encontraram essas fragilidades, que muito provavelmente vão ser corrigidas, precisa realmente, não é qualquer um que mexe ali na internet, viu, Vonúvio? Não é qualquer robô que pode ter acesso às urnas eletrônicas. Agora, Vonúvio, vamos dar uma notícia aqui que não teve informação ainda da fonte oficial, que é a família, mas a imprensa natalense já está começando a divulgar, já foi divulgado pelo Rodrigo Loureiro em seu blog, pela jornalista Thaisa Galvão, também o Jackson Damasceno e o blog do PG já deram esta notícia, que acaba de falecer o ex-vereador Ney Lopes Júnior. Ele foi encontrado em sua casa pela sua noiva, morto lá na sua residência. Ainda não existem mais detalhes sobre esta informação. Segundo o blog do BG, foi um infarto fulminante, mas ainda não temos a confirmação oficial da causa da morte. Viu, Vonúvio? O Ney Lopes de Souza Júnior, ele tem 47 anos, filho do ex-deputado federal Ney Lopes, já foi vereador, foi inclusive prefeito da capital Natal por um curto período de tempo,
quando o vice-prefeito não pôde assumir. Ele era presidente da Câmara e assumiu ali no período de 13 de dezembro de 2012, né, a 1º de janeiro de 2013. Já foi prefeito da capital neste intervalo. Então, Carol Ribeiro, é realmente uma notícia muito triste que a gente traz aqui, do falecimento do ex-vereador, ex-prefeito de Natal, Ney Lopes Júnior. Pois é, era filiado ao PSD, estava filiado ao PSD, era também advogado e jornalista. Nós traremos mais informações aqui no nosso jornalismo, muito provavelmente amanhã, logo ao meio-dia, no meio-dia TCM, na 95 FM. E já nossos pêsames à família, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. E agora vamos voltar à nossa conversa, nosso bate-papo com o vereador Francisco Carlos, do PP. Vereador, em relação ao trabalho ali na Câmara de Mossoró nesta legislatura, o senhor já passou por outras composições ali na Câmara. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas bancadas atuais? Olha, assim, qualquer avaliação feita sobre a composição e a atuação das bancadas, né, exige assim, muita prudência, muita moderação de minha parte, né, para evitar uma apreciação equivocada do trabalho dos colegas, né? Eu acho que a Câmara Municipal, nesse ano de 2021, teve bons momentos e teve também momentos ruins, momentos que a gente não gostaria de tê-los enfrentado, não é? Eu acho que toda casa legislativa passa por esses altos e baixos mesmo. O que a gente precisa fazer é entender que quem está no parlamento, todos estão querendo a mesma coisa. Pelo menos essa é a compreensão geral. Todos querem o melhor para a cidade, cada um defendendo suas posições, cada um escolhendo seus próprios caminhos, mas todos querendo a mesma coisa, melhorar a qualidade de vida do cidadão moçoroense. Em alguns momentos a gente se entende em torno dessa questão, em outros momentos nós não nos entendemos. Às vezes o clima fica um pouco tenso, às vezes o debate se acirra, não é? Mas é isso mesmo, é próprio de cada parlamento. Embora que na Câmara Municipal, Carol Vonúvio, esse ano aconteceu uma coisa que não é comum, porque os momentos em que ficaram mais tensos na Câmara foram protocolados pela situação e não pela oposição. A oposição não cuidou de elevar a temperatura na Câmara, o que é incomum, né? Porque geralmente é a oposição quem faz isso. E você não viu esse ano a oposição dando murro na mesa. Acho até que aquele vidro ali da bancada é muito resistente, né? Porque aguentou muitos solavancos ao longo desse ano, mas de nenhum deles protagonizado pela oposição. Isso reforça aquilo que a nossa líder Larissa estava dizendo no início dessa entrevista, que eu reforcei, não é? Nós estamos procurando sermos respeitosos, elegantes, porém muito firmes em nossos posicionamentos. Agora, vereador, a gente percebe dentro da posição de oposição do senhor que lá no plenário existe ali um certo embate quando o senhor fala, né? Não sei porque o senhor na legislatura passada era governo, aliado da ex-prefeita, mas me parece que o senhor tem mais liberdade para falar como vereador de oposição nas redes sociais, repassando as informações através ali do que o senhor publica na internet, do que lá dentro do plenário. Como é que é isso? Não, lá, o espaço de atuação dentro da Câmara Municipal de Mossoró é um espaço mais restrito, não é? Por que é um espaço mais restrito? Nós somos minoria, nós não temos a condição de reverberar todos os temas que a gente pauta na Câmara, não é? E ao passo que nas redes sociais a gente tem mais liberdade de trabalhar os temas, de divulgar a nossa atuação, de cobrar do Executivo Municipal, como estamos cobrando agora, resposta, e estamos avaliando recorrer à Justiça, viu, Carol Vonúvio, telespectadores, para mais de 20 requerimentos de solicitações de informações enviadas ao Executivo e não respondidas ao longo de todo o ano. Acho que esperamos o suficiente, já estamos agora no mês de dezembro, a partir de amanhã, e aí já cobramos, já pedimos de todas as formas, agora é pedir que o Judiciário se pronuncie a respeito dessas informações. Vereador, inclusive, a tramitação do PPA teve muita discussão, muito embate, e a bancada da oposição cogitou também entrar na Justiça. Essa ideia ainda está vigorando ou vocês já mudaram de estratégia? Não, nós vamos esperar agora a votação do orçamento impositivo.
está previsto na lei orgânica do município e caso a bancada de situação permaneça com aquilo que está sinalizando, que está telegrafando de derrubar as emendas impositivas, nós vamos avaliar e cogitar, sim, recorrer à justiça. Todo o ciclo orçamentário nesse ano foi marcado por muitos erros, por muitos equívocos. Peças muito ruins apresentadas ao Legislativo, cheio de falhas. Isso suscitou muitas discussões na Câmara Municipal de Mossoró. E a oposição, inclusive, que livrou o prefeito de um ato de improbidade nessa semana passada. Enviou um projeto de lei para o Executivo pedindo uma solicitação de suplementação de 64 milhões ao orçamento. O maior orçamento da história de Mossoró teve que ser suplementado em 64 milhões e não mandou as fontes das receitas para essa suplementação. Isso é uma improbidade na certa. Quem evitou que isso acontecesse? A oposição. Por quê? Porque na 25ª hora o governo mandou um projeto modificativo da lei, do projeto original. O mesmo não aconteceu, por exemplo, quando se desvinculou 30% das receitas da CIP, a contribuição de iluminação pública, quando nós alertávamos que aquele projeto tinha problemas também. Mas aí não foi atendido e é muito provável que o governo tenha problemas, ainda tenha dor de cabeça ainda por causa daquele projeto de lei aprovado, atropelando a discussão, os trâmites e a boa técnica legislativa. Qual é a diferença, vereador, quando o senhor cita as emendas impositivas do orçamento para 22 e do orçamento de 20 para 21? O orçamento impositivo é uma prática que já existe na União, existe no governo do estado do Rio Grande do Norte, existe na cidade de Natal e apenas para ficar em poucos exemplos aqui na vizinha cidade de Apodi. Trata-se do valor de 1,2% da receita corrente líquida, que é distribuída entre os vereadores para que eles possam fazer indicações para a solução de problemas de interesse da comunidade e tendo o Executivo a obrigação de executar essas emendas até o limite de 1,2%. E já foi incorporado na lei orgânica do município, não foi cumprido até o ano passado, mas esse ano nós vamos estar atentos, cobrando o cumprimento desta lei. Certo, mas qual a diferença de no ano passado não ter cumprido para este ano cumprir? Não há diferença alguma, Vonúvio. O que há é a disposição da Câmara Municipal de Mossoró e de vereadores na Câmara Municipal de Mossoró que congreguem os interesses em torno da cobrança do cumprimento das leis. Como, por exemplo, nós temos agora, já noticiamos inclusive aqui, o levantamento de cerca de 100 leis na cidade de Mossoró que não são cumpridas. E deve haver um número maior, mas as demandas que nós temos no nosso mandato de fato exigem que a gente se dedique a muitas coisas. Nós não concluímos esse trabalho. Fomos até cerca de 100 leis. Aí alguém vai dizer, mas por que não cumpriu antes? Bom, a gente não pode responder por que não se cumpriram leis antes, né? Cada mandato, a cada momento, a cada situação, a gente vai pautando as necessidades e a atuação do mandato. E agora nós vamos expor à cidade de Mossoró toda essa gama de trabalho realizado e não efetivado na cidade de Mossoró. Perda de tempo, de dinheiro, de frustração, frustração do trabalho do vereador e frustração das expectativas do cidadão moçoroense. Vamos então... Não, ainda não está na hora do intervalo não é, Vonúvio? Pessoas aqui ainda entrando em contato, confirmando a informação, viu? Inclusive, durante a informação do falecimento do ex-vereador de Natal, Ney Lopes Júnior, inclusive, foi confirmada durante transmissão ao vivo da TV Câmara de Natal. Então, está aí realmente confirmada a informação. A nosso jornalismo continua tentando entrar em contato com a família para trazer informações mais completas e oficiais, mas informação já circulando por toda a imprensa natalense, norte-rio-grandense. Voltar agora com o vereador Francisco Carlos. Vereador, o senhor, a gente tem pouco tempo nesse bloco, mas no próximo bloco a gente continua falando desse assunto. O senhor estava realizando um trabalho de pesquisa de projetos, de leis, aliás, que já foram sancionadas, inclusive, mas que não são cumpridas, não são efetivadas aqui no município de Mossoró. Como é que anda essa pesquisa? Nós estamos avançando com esse trabalho. Já chegamos da identificação de cerca de 100 leis aprovadas na Câmara, que até esse, por exemplo, momento serviram apenas para
um release, uma fotografia, uma matéria nas redes sociais, mas que em nada contribuíram para a melhoria da qualidade de vida do cidadão moçoroense. Isso é frustrante, porque o principal trabalho da Câmara Municipal é, como se espera que seja, de legislar. E aí a Câmara mobiliza hoje 23 vereadores, um orçamento de mais de 20 milhões de reais, especialmente e fundamentalmente para legislar. Faz isso e não serve. Não, isso é perda de tempo, como eu disse, de dinheiro, de frustração do trabalho do parlamentar e principalmente de frustração das expectativas do cidadão. Vamos então agora sim fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.